Bom dia, meu nome é Zeneida. O tema que eu escolhi para falar é o desengajamento moral no leque da teoria social cognitiva do Albert Bandura. Bom, o que seria então para o Bandura o desengajamento moral? Para ele, o desengajamento moral ele ocorre quando alguém age de forma, o que a gente pode dizer assim, aquém aqueles padrões morais de conduta que seriam desejáveis, né? Quando a gente age de forma imoral, quando a gente burla com o que ele vai nomear de bússola moral, né? Então, a transgressão, né, que seria o desengajamento moral, que a pessoa tripudia em cima dessas condutas morais e bem como justifica esse ato imoral, né, esse ato que inflige, causa um dano a outra pessoa, e ela justifica isso a partir do que Bandura vai nomear como os 8 mecanismos, né, de desengajamento moral. E justamente com isso, né, a partir da transgressão, da justificativa da transgressão, a gente também tem a perda, né, dessa culpabilização, da autocensura, né, no sentido de limitações que todos nós temos a partir do momento em que a gente ativa essa bússola moral, né. O Bandura ele fala muito de engajamento moral porque para ele é muito importante, né, que nós não percamos a nossa humanidade, né. Essa coisa de humanidade no sentido de empatia, compaixão, fraternidade e também dentro daquela reciprocidade triádica, né? O Bandura ele conjectura muito em torno da moralidade a questão do ambiente, comportamento e pessoa, né? A forma como o ambiente inflige nós, como nós infligimos no ambiente, como esse comportamento inflige no ambiente, o que esse comportamento diz internamente, externamente. Então, a moralidade ela é tratada também por essas questões afetivas, por essas questões sociais, né? A partir também da bússola moral. Então, para ele, entender o desengajamento moral é entender também dentro desse contexto de interação, né? Assim como a gente viu na teoria sociocognitiva, tudo é muito interativo, né? Não é só ambiente, não é só sujeito, é sujeito e ambiente. Bom, então a partir disso ele vai elaborar o que a gente pode dizer, né, como agência moral. O que seria uma agência moral? A agência moral é a capacidade que nós temos de nos autorregular, né, a fim de inferir um tipo de comportamento, de ter um tipo de comportamento a partir da ativação ou não da bússola moral, né? Que também é muito importante ressaltar isso. Para o Bandura, essa bússola moral, né, que nos guia no sentido da boa moralidade, da boa vivência e dos comportamentos desejáveis, ela pode ser ativada ou não. Então, ela não está o tempo todo em jogo. Ativar a bússola moral é uma escolha do indivíduo. Então, a partir dessa ativação da bússola moral que a gente consegue agir eticamente, moralmente, né? E os processos de autorregulação, eles vão se dar muito nessa escolha do indivíduo de ativar ou não, né, das questões dele observar o próprio comportamento, né, que a gente viu que a autorregulação ela se dá mais ou menos, né, nas questões de autoobservação, julgamento e autorreação. Então, para o Bandura, isso vai estar em jogo também na questão do desengajamento moral e nas escolhas que a gente faz em torno de acontecimentos, de contextos, né? O desengajamento moral ele se dá muito num contexto tanto do sujeito que pratica, tanto do observador que vê a prática do sujeito e aí inflige, né? E aí nomeia esse tipo de atitude, né? Podendo dar uma justificativa também, mesmo que o observador não tenha participado ativamente, praticando a ação, ele também pode ser desengajado moralmente, ao passo que ele procura justificar a atitude imoral, a atitude transgressória daquele que praticou, né? Então, partindo um pouquinho, né, indo à frente, no que ele vai nomear como esses 8 mecanismos diferentes de desengajamento moral, a gente tem, né, a justificativa moral, que seria esse exemplo mais clássico, assim, né, de você justamente justificar, você tem um ato, você pratica um ato, e você justifica porque você tinha que fazer aquilo, ou porque isso era necessário, enfim. A comparação vantajosa, a linguagem eufemística, a minimização, ignorância ou distorção das consequências, a desumanização, a atribuição de culpa, o deslocamento de responsabilidade e a difusão de responsabilidade. Eu aqui, infelizmente, não vou tratar ponto a ponto, né, do que seriam esses 8 mecanismos, mas eu gostaria de fazer um recorte, né, como
as discussões que a gente teve nas aulas, né, a proposta da disciplina é tratar as questões de aprendizagem e tudo aquilo que tem dentro desse contexto de aprendizagem. Eu pensei muito, né, quando estava estudando, na questão do bullying, que é uma coisa muito presente no nosso dia a dia e que seria, né, um exemplo de desengajamento moral. Eu pensei muito na questão desses 8 mecanismos, né, mecanismos que para mim ficaram mais autoevidentes, que têm relações diretas, né, que a gente pode ouvir em relatos de valentões e de vítimas, né, seriam da justificativa moral, da linguagem eufemística, da desumanização, da atribuição de culpa. Foi assim, acredito que esses 8 mecanismos podem ser trabalhados nesse contexto, né, no contexto do bullying, né, mas eu acho que esses ficaram mais alarmantes, principalmente, se eu dando agora alguns exemplos, né, da linguagem eufemística. Me lembrou muito aqueles casos, assim, por exemplo, você presencia uma situação de bullying, ou então você ouve um relato, e aí ao questionar a pessoa que praticou, né, o valentão, digamos assim, você fala, poxa, mas por que você fez isso? Por que você agrediu o fulano? Por que você infligiu? Né? O que levou você a fazer isso? Por que você fez isso? Isso é errado? Né? Você condena ele moralmente? Né? Um exemplo que veio muito claro na minha cabeça é a desculpa da brincadeira. Né? O cara vai lá, dá um tapa no outro, mas ele tenta justificar isso, né, mudando a narrativa. Não, o tapa que eu dei nele foi de brincadeira. Então, um tapa que é um elemento altamente agressivo, altamente infligitório na limitação do outro, no espaço do outro, a partir de uma transfiguração da linguagem, ele parece ser justificado em prol de uma amizade, de uma possível amizade, de um possível entrosamento entre os dois, para dizer que não, eu estava só brincando, ele que entendeu errado, se ele se sentiu ofendido, a culpa é dele, o problema é dele, né? Um outro exemplo que eu acho que fica muito evidente, né, é a atribuição de culpa, né, que a atribuição de culpa ela pode ser tanto partir da vítima para com ela mesma e pode partir, né, de você apontar o outro, que seria a vítima, né, externa, apontar o outro e dizer e justificar que aquilo que aconteceu com ele, a ação transgressora que aconteceu com ele, é culpa dele por algum motivo, né? Questão do bullying novamente. Penso muito no exemplo de, mas o fulano é zoado porque ele é estranho. Se ele fosse um pouco mais normal, se ele fosse um pouco mais padrão, ele não seria tão zoado. Aí também, do jeito que ele é, da forma que ele fala, ele está pedindo para ser zoado, né? Então, o que eu achei muito interessante de estudar o desengajamento moral é que isso está no nosso dia a dia, isso é uma coisa que a gente vê nos jornais, né? Quando uma mulher, por exemplo, é estuprada, usam-se mecanismos para tentar dizer o porquê que aquilo aconteceu, que se fosse de outra forma seria diferente. Então, o desengajamento moral está muito presente no nosso dia a dia, na forma como a gente se relaciona, e perceber e saber, né, ter estudado isso e ver que isso tem um nome, que tem uma teoria sobre isso, é reconfortante no sentido em que a gente pode nomear, então, pensar formas diferentes de agir, mas também é alarmante porque chegou ao ponto de se criar uma teoria e de se configurar e de se categorizar tipos diferentes de desengajar moralmente. É isso, muito obrigada e uma boa tarde.